Nos tempos do poderoso Império Persa, o rei Xerxes realizou um suntuoso banquete que durou incríveis 180 dias, uma celebração destinada a exibir toda a riqueza, poder e glória do seu reino. Ao término dessa festividade, o rei ofereceu uma nova festa de 7 dias para todo o povo de sua cidade, proporcionando a todos um vislumbre da opulência real. No 7º dia, quando o vinho havia alegrado os corações dos convidados, Xerxes ordenou que sua esposa, a rainha Vasti, se apresentasse diante dele para mostrar sua beleza diante da corte. Contudo, Vasti se recusou a obedecer, provocando a fúria do rei. A rejeição da rainha Vasti desonrou o rei perante seus súditos, levando Xerxes, aconselhado por seus conselheiros, a destituí-la de seu título de rainha. Para encontrar uma nova rainha, o império lançou uma busca pelas jovens mais belas e virtuosas. As escolhidas foram levadas ao harém real sob os cuidados de Hegai, o eunuco responsável pelas mulheres do rei. Entre essas jovens estava Ester, também conhecida como Hadassah, uma órfã criada por seu primo Mordecai. Mordecai orientou Ester a manter sua origem judaica em segredo para sua própria proteção. Durante um ano, cada jovem recebeu tratamentos de beleza antes de ser apresentada ao rei. Quando chegou a vez de Ester, sua graça, humildade e beleza cativaram a todos, inclusive o próprio Xerxes. O rei, encantado, colocou a coroa real sobre sua cabeça, proclamando-a rainha no lugar de Vasti. Apesar de sua nova posição, Ester permaneceu fiel ao conselho de Mordecai, ocultando sua identidade judaica. Enquanto isso, Mordecai, que trabalhava nos portões do palácio, descobriu uma conspiração para assassinar o rei Xerxes, arquitetada por 2 oficiais da corte, Bigtan e Teres. Mordecai informou Ester sobre o plano e ela revelou tudo ao rei, dando o devido crédito ao seu primo. A investigação confirmou a trama e os conspiradores foram executados, com o episódio sendo registrado no livro das Crônicas do Reino. Após a deposição da rainha Vasti, o rei Xerxes elevou Ramã, filho de Amedata, o Agagita, à posição mais alta de autoridade, acima de todos os nobres do reino. Por ordem do rei, todos os oficiais reais na porta do palácio deviam se ajoelhar e prestar homenagem a Ramã. No entanto, Mardoqueu, primo e tutor de Ester, recusou-se a curvar-se diante dele. A recusa de Mardoqueu enfureceu Ramã, que não apenas buscou vingança contra ele, mas também planejou exterminar todo o povo judeu espalhado pelo reino. Para determinar a data mais favorável para executar seu plano, Amã lançou sortes, conhecidas como Pur em hebraico, e o dia escolhido foi o 13º dia do 12º mês, chamado de Adar. Amã então foi ao rei Xerxes e descreveu os judeus como um povo disperso e separado, cujas leis eram diferentes das de outras nações, insinuando que sua existência era prejudicial ao reino. Ele sugeriu que o rei decretasse a destruição desse povo e prometeu depositar 10.000 talentos de prata no tesouro real para financiar a execução. O rei Xerxes, convencido por Ramã, retirou seu anel de sinete e o entregou a Amã, autorizando-o a selar o decreto. O edito foi enviado por mensageiros a todas as províncias do reino, ordenando o extermínio de todos os judeus, jovens, velhos, mulheres e crianças, em um único dia, o 13º de Adar, e permitindo que seus bens fossem saqueados. A notícia do decreto lançou a cidade de Suzã em perplexidade, enquanto o rei e Amã se sentaram para beber. Quando Mardoqueu soube do edito, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e cinzas e andou pela cidade, lamentando em alta voz. Em todas as províncias onde o decreto chegava, os judeus jejuavam, oravam e lamentavam. As criadas e os eunucos de Ester contaram a ela sobre a aflição de Mardoqueu, e a rainha, profundamente angustiada, enviou roupas para que ele se vestisse, mas ele recusou aceitá-las. Depois de tomar conhecimento da angústia de Mordecai, Ester convocou Hatak, um dos eunucos do rei designado para servi-la, e ordenou-lhe que descobrisse o motivo da aflição de Mordecai. Hatak foi ao encontro de Mordecai e revelou todos os detalhes sobre o plano maligno de Ramã, incluindo a quantia de dinheiro que Ramã havia prometido pagar ao tesouro real para aniquilar os judeus. Mordecai também entregou a Hatak uma cópia do decreto que ordenava a destruição do povo judeu, pedindo que a mostrasse a Ester e implorasse para que ela intercedesse junto ao rei em favor de seu povo. Ao receber a mensagem, Ester enviou uma resposta a Mordecai, lembrando-lhe que todos os súditos do reino sabiam da lei que proibia qualquer homem ou mulher de se aproximar do rei no pátio interno sem ser convocado. A pena para tal ato era a morte, a menos que o rei estendesse o cetro de ouro, sinalizando clemência. Mordecai respondeu com uma mensagem poderosa, alertando Ester de que sua posição no palácio não a salvaria se o povo judeu fosse destruído. Ele enfatizou que, se ela permanecesse em silêncio, a libertação dos judeus surgiria de outra fonte, mas ela e sua família pereceriam
aconteceriam. Mordecai ainda sugeriu que talvez Esther tivesse alcançado sua posição real para cumprir um propósito maior naquele momento crucial. Consciente de sua missão, Esther enviou uma mensagem a Mordecai pedindo que todos os judeus de Suzã jejuassem por ela durante 3 dias e 3 noites, sem comer ou beber. Ela e suas servas fariam o mesmo. Ao final do jejum, Esther declarou sua decisão de se apresentar ao rei, mesmo que isso fosse contra a lei, concluindo com coragem: se eu perecer, pereci. No terceiro dia, Esther vestiu suas roupas reais e se posicionou no pátio interno do palácio, diante da sala do trono. Quando o rei Xerxes a viu, ficou encantado com sua presença e estendeu o cetro de ouro em sinal de misericórdia, poupando sua vida. O rei perguntou a Esther qual era o seu pedido, prometendo conceder-lhe até metade do reino se assim desejasse. No dia seguinte, o rei Xerxes recebeu Esther em sua presença e, com gentileza, estendeu-lhe o cetro de ouro, sinalizando que ela poderia se aproximar. Esther convidou o rei e Amã para um banquete que havia preparado. Durante o banquete, o rei perguntou qual era o desejo de Esther, mas ela apenas pediu que ambos retornassem no dia seguinte para outro banquete, onde então revelaria seu pedido. Amã saiu feliz e satisfeito, mas sua alegria se dissipou ao ver Mordecai no portão do palácio. O judeu continuava a se recusar a se curvar diante dele, o que encheu Amã de raiva. Ao voltar para casa, Amã se vangloriou para sua esposa, Zeres, e seus amigos sobre sua riqueza, poder e posição privilegiada, destacando que até mesmo a rainha o havia convidado para um banquete exclusivo com o rei. No entanto, ele admitiu que nada disso lhe trazia satisfação enquanto Mordecai permanecesse vivo. Zeres e seus amigos sugeriram que Hamã mandasse construir uma forca de 50 côvados de altura e pedisse ao rei a execução de Mordecai na manhã seguinte. A ideia agradou Hamã, que ordenou a construção da forca imediatamente. Naquela noite, o rei Xerxes não conseguiu dormir e pediu que lhe trouxessem o livro das crônicas, onde eram registradas as ações importantes do reino. Ao ouvir que Mordecai havia exposto uma conspiração para assassiná-lo, o rei perguntou que honra havia sido concedida a Mordecai por esse feito. Os servos responderam que nada havia sido feito. Na manhã seguinte, Amã chegou ao palácio para solicitar a execução de Mordecai. Antes que pudesse falar, o rei perguntou: o que deve ser feito para o homem que o rei deseja honrar? Pensando que o rei se referia a ele próprio, Amã sugeriu que esse homem fosse vestido com mantos reais, colocado sobre o cavalo que o rei havia montado e conduzido ela às ruas da cidade, com alguém proclamando: assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Para sua surpresa, o rei ordenou que Amã realizasse exatamente isso para Mordecai. Humilhado, Amã obedeceu, enquanto sua raiva e vergonha cresciam. Após o desfile, Amã voltou para casa abatido, mas logo foi chamado para o segundo banquete de Esther. Durante o banquete, o rei novamente perguntou qual era o pedido de Esther. Com coragem, Esther revelou sua identidade judaica e implorou pela vida de seu povo, denunciando Hamã como o homem responsável pelo plano de extermínio. O rei, furioso, saiu para o jardim do palácio para refletir. Quando voltou, encontrou Hamã suplicando misericórdia aos pés de Esther, o que o rei interpretou como uma tentativa de ataque à rainha. Imediatamente, o rei ordenou que Hamã fosse enforcado na mesma forca que havia preparado para Mordecai. Com Hamã morto, o rei concedeu a Mordecai a posição que antes pertencia a Hamã e autorizou os judeus a se defenderem de seus inimigos. No dia marcado para o extermínio, os judeus prevaleceram sobre seus inimigos, e a data foi estabelecida como a festa de Purim, celebrando a salvação e a fidelidade de Deus para com seu povo. Morai e Esther o nomeou responsável pela propriedade de Haman. No entanto, o decreto para exterminar os judeus ainda estava em vigor, pois as leis dos medos e persas não podiam ser revogadas. Esther voltou a se apresentar diante do rei, suplicando em lágrimas para que ele anulasse o plano maligno de Haman. O rei estendeu novamente o cetro de ouro, sinalizando que Esther poderia fazer seu pedido. Comovido pelo apelo da rainha, o rei autorizou Esther e Morai a escreverem um novo decreto, permitindo que os judeus se defendessem de qualquer ataque. O edito foi enviado para todas as províncias do reino, trazendo esperança ao povo judeu. Quando o dia marcado chegou, os judeus se uniram para lutar contra aqueles que procuravam destruí-los, saindo vitoriosos. A celebração dessa vitória deu origem à festa do Purim, e é celebrada até hoje. A coragem e fé de Esther salvaram seu povo, mostrando que mesmo em tempos de grande perigo, a confiança em Deus e a disposição de agir com bravura podem transformar destinos, aniquilar o povo judeu, mas o contrário aconteceu. Os judeus prevaleceram sobre seus inimigos. Em todas as províncias do império, os judeus se uniram para se defenderem, derrotando aqueles que procuravam destruí-los. O temor sobre os judeus se espalhou entre as nações e muitos passaram a respeitar o povo judeu por causa da influência de Morai e da intervenção divina. Esther, com sua coragem e fé, mostrou que sua posição não era por acaso, mas sim um propósito
propósito divino para salvar seu povo. A vitória dos judeus foi celebrada com alegria, banquetes e troca de presentes, estabelecendo o festival do Purim como uma lembrança eterna do livramento concedido por Deus. O povo judeu decretou que essa festa seria comemorada por todas as gerações futuras como um testemunho da fidelidade e proteção divina. A história de Ester continua sendo um símbolo poderoso de coragem, fé e a importância de se posicionar diante da injustiça, mostrando que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus pode usar pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. No dia marcado para o ataque, os judeus se reuniram em suas cidades para se defenderem. Ninguém conseguia enfrentá-los, pois o medo do povo de Deus tomou conta de todos. Na cidadela de Susa, 500 homens foram derrotados, incluindo os 10 filhos de Ramã, mas os judeus não tocaram em seus bens, mostrando que sua luta não era por ganância, mas pela sobrevivência. Quando o rei Xerxes soube do que havia acontecido, perguntou à rainha Ester qual era o seu pedido. Ester, com sabedoria, pediu que o decreto fosse estendido por mais um dia e que os corpos dos filhos de Ramã fossem expostos, simbolizando a justiça divina. O pedido foi atendido e em todas as províncias do reino, os judeus se protegeram, derrotando 75 mil inimigos, mas novamente sem tomar o saque. Após essa vitória, os dias 14 e 15 do mês de Adar se tornaram uma celebração anual conhecida como Purim, marcando o livramento do povo judeu. A história de Ester nos ensina que a coragem de uma pessoa pode mudar o destino de muitos. Mesmo diante do perigo, Ester confiou em Deus, colocando sua vida em risco para salvar seu povo. Se essa mensagem inspirou você, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais histórias que fortalecem a nossa fé. Junte-se à nossa missão de levar a palavra de Deus para o mundo.